mundo Airbnb como um hóspede, né, um usuário, e por eu ter essa experiência em novos negócios e vi uma oportunidade de desenvolver um novo negócio, eu saí do mundo corporativo para montar a Bihome, que é a minha empresa, final de 2015 e início de 2016. Eu sou também membro de conselheiro de administração do Museu de Cinema, já criei o primeiro curso de gestão de locação de temporada no Senac, que não está aqui, mas eu sou um dos fundadores e o vice-presidente da Associação Brasileira de Locadores de Temporada. Inclusive, foi um movimento aí que a gente, vários operadores, grandes e pequenos, e pessoas físicas se organizaram para criar essa associação. Tá? Então, é um pouco da minha história. Falando um pouco da Bihome, pioneira nesse mercado de locação flexível, a gente está em operação desde 2016, principalmente, nossa principal operação é a cidade de São Paulo. Mais de 500 unidades sob gestão. Uma das características, a gente opera tanto no mercado, no mundo verticalizado, então várias unidades no mesmo prédio, como no mundo pulverizado. Então a gente tem essa capacidade de gestão operacional, isso traz, obviamente, um grande diferencial competitivo. Já teve mais de 174 mil hóspedes, mais de 65 funcionários diretos, mais de 380 noites vendidas, 83 mil check-ins, mais de 100 retrofits. Aqui, basicamente, é só um mapa do que a gente faz. A gente é uma solução completa para o proprietário, principalmente para o proprietário investidor. Então, a gente está falando da reforma completa, que a gente faz a gente tem uma equipe de arquitetura que desenvolve projetos e prepara o imóvel para alocação de temporada, faz toda a parte de distribuição, criação de anúncios nas plataformas, Airbnb, Booking, fotos profissionais, toda a parte de precificação inteligente. Esses são os pontos fundamentais na alocação de temporada, quando você tem uma capacidade, uma inteligência de preço, você consegue, obviamente, maximizar o retorno para o investidor. Toda a parte de comunicação com o hóspede, 24/7, limpeza, manutenção, a gente tem um time de atendimento de proprietários e, obviamente, ele consegue acompanhar tudo através de dashboards, através de relatórios. Bom, agora vamos falar um pouco, entrar no tema, mercado de locação de temporada no Brasil e na América Latina cresce a cada ano. Tá? Então a gente está falando aqui que o Brasil é o líder, mas ele é um líder de mercado de locação de temporada na América Latina, e o Brasil é um dos 5 maiores mercados do mundo para o Airbnb, que é a principal plataforma de distribuição desse mercado. Tá? E é um mercado que cresce numa velocidade maior do que os mercados europeus e americanos, que são mercados muito mais desenvolvidos. E a gente está falando de um crescimento contínuo de 20% ao ano, ao longo de praticamente uma década, e isso, obviamente, ele foi impulsionado tanto pelo turismo doméstico como por plataformas digitais, por exemplo, Airbnb, Booking, nesse sentido. E só no Airbnb a gente está falando que tem mais de 573 mil anúncios listados na plataforma do Airbnb no Brasil. Bom, Rio de Janeiro, um dos principais destinos brasileiros, e não preciso nem falar aqui, o Carnaval e Réveillon é uma ocupação exorbitante, e os bairros de alta demanda, principalmente Copacabana e Ipanema. Eu acho que o grande desafio, obviamente, para empresas que trabalham só com locação tradicional é quando você tem estava até conversando com o Ibagi ontem, falando um pouco sobre ele que opera na cidade de Florianópolis, e a gente estava falando um pouco como é que o churn dele, a perda de carteira próximo do verão, que ele fala que novembro é o pior mês que a gente tem, que está próximo do verão, então muitas vezes o investidor, o proprietário, acabou por passar o verão
alugando e depois eu volto para o mercado tradicional, ou às vezes nem volto, dependendo, obviamente, de como evolui o mercado. Então, isso, obviamente, pode ser uma oportunidade para vocês, né, empresas aí que operam na locação tradicional, né, ofertar também esse tipo de serviço para o proprietário. E o crescimento, né, por que o mercado de locação cresce nessa velocidade, continua crescendo e, né, porque o consumidor, ele mudou, ele quer, muitas vezes ele prefere, ao invés de ficar num hotel, ele quer ficar num Airbnb, já virou, as pessoas muitas vezes não falam que eu vou ficar num aluguel de temporada, eu vou ficar num Airbnb mesmo que ele tenha alugado pela plataforma da Bihome ou ele tenha alugado pelo Booking. Então, é engraçado, mas as pessoas elas buscam imóveis imobiliários com experiências únicas e locais, né? Muitas vezes alguns lugares você não tem uma oferta de qualidade ou oferta disponível para você viver aquela região. Outra coisa eu brinco que o Airbnb, né, a locação de temporada, ela é matadora para viagem de família e grupo de amigos. Não tem outra oferta melhor do que locação de temporada. Né? Um hotel, você vai ter sempre lá os quartos, as pessoas separadas, e eles vão se encontrar no restaurante ou no bar do hotel. A gente fala que basicamente as pessoas ou trabalham, quando vocês vão trabalhar, basicamente eu e minha sócia, a gente vai a trabalho para uma viagem, a gente vai pegar um apartamento de 2 quartos. Então a gente pode fazer reunião na sala, enfim, ter coisas, né, de trabalhar home office durante o tempo livre. Então, um grande diferencial em viagem de grupos de amigos e maior liberdade de personalização. Então, as pessoas né, evoluindo essa experiência e, obviamente, faz com que esse mercado cresça. E outra, né, um dos pontos fundamentais nesse processo foi a popularização das plataformas de distribuição de locação de temporada. Né? Os hoteleiros os chamam de OTAs, né? Online Travel Agencies, e basicamente são um canal de distribuição. Então, né, tem o Airbnb, Expedia, Booking, Decorar. O ponto importante, né, o Expedia, ali para quem opera a locação de temporada, enfim, normalmente ele faz sentido para quando você tem mais de 5, 10 unidades no prédio. Né? Se você tem só 1, 2 unidades, poucas unidades, não é uma plataforma que faz sentido. Tá? E um ponto importante, né, fala assim, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão de legislação, mas basicamente o Airbnb ou essas plataformas, elas só mudaram o meio de como você alugava um imóvel para você ficar por uma temporada. Eu lembro quando eu era pequenininho, fui lá viajar com a minha família e ia olhar lá no primeira mão para buscar lá um apartamento e falou uma casa para viajar, e era uma locação de temporada. A diferença é que não tinha a questão de pagamento, não tinha checagem, tudo isso, mas já existia esse meio de locação. E um ponto super relevante que, né, essas plataformas, elas representam mais de 70% das reservas de locação de temporada. Então, elas têm um share, né, de participação na distribuição das pessoas, né, ou empresas, um grande volume. Tá? Então, os caras, eles investem muito em marketing, muito para, obviamente, conseguir ter esse nível de share. E, obviamente, o cenário de demanda, né, gerando, né, as pessoas querendo lugares diferentes, querendo lugares para compartilhar junto com a família e amigos, e plataformas de distribuição
distribuição com facilidade, de você criar anúncios, de você fazer toda a parte de divulgação, olhou aí o lado de proprietários, que é o lado de supply, pode gerar oportunidades para ele, né? Locação de temporada, em vários casos, e eu acho que é importante dizer, não em todos os casos, né? Eu quero, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas assim, todo imóvel que chega para a gente, eu faço um estudo de rentabilidade para mostrar se faz sentido ter locação de temporada ou locação tradicional. Então a gente coloca todos os custos e eficiências de lado a lado para fazer o comparativo de rentabilidade. Mas, no geral, a rentabilidade na locação de temporada é maior. Redução da vacância, né? Muita gente não faz essa conta na locação tradicional. Né? Eu sempre brinco o seguinte, né? A pessoa chega para mim lá e fala, vou alugar um apartamento por R$5.000. Ah, legal, bacana. Você está quanto tempo para alugar? Ah, então, estou há 6 meses. Ah, então, o preço nesse prédio aí é 3.800. Então, e o cara não coloca na conta, porque a hora que ele recebe os R$5.000, que pode ser que tenha um logo que vai alugar, ele vai falar, mas eu aluguei por R$5.000. Eu falei, você ficou quanto tempo fechado? Ah, por 18 meses. Então, assim, é psicológico isso, mas aí a gente sempre mostra que o CPF, para a locação tradicional, para mim, um grande matador de rentabilidade é a vacância. Né? Então, se você deixa lá 3, 4, 5, 6 meses, você basicamente quebrou a vacância, porque é um prazo médio de contrato de long stay, de locação tradicional, em torno de 18 meses. O contrato é de 30 com multa de 12, você tem, na média, 18 meses de vacância, de 2 a 3, 18 meses de contrato, né? E 2 a 3 meses de período de vacância. Tá? E, obviamente, tudo vai depender do nível do aluguel. E, obviamente, maior rentabilidade com redução de vacância, isso valoriza o ativo do proprietário. Né? Então, o imóvel começa a valer mais. Né? E esse cenário de demanda, com esse cenário, obviamente, de oportunidade, fez impulsionar a oferta de imóveis já pronto para locação de temporada, então projetos, né, tem muitos em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro já tem também, a gente já está falando aqui no centro, né, o antigo Hotel Glória, o edifício à noite, você pega ali alguns prédios, ali no Arpoador, em Ipanema, que pegaram inclusive antigos prédios, da Engenharia que é o antigo Everest, está fazendo um prédio de estúdios e apartamentos um pouco maiores, que o comprador muitas vezes ele vai ter esse imóvel para usar às vezes, mas também disponibilizá-lo para locação de temporada, quando ele não estiver utilizando. E aí, um ponto importante, né? A gente estava ontem no happy hour do setor, até brinquei ali, vai ter uns slides lá que o pessoal vai jogar coisa em mim. E até é um ponto que eu trago que muita gente às vezes compara o Airbnb, né? Vamos usar o Airbnb como caso, mas o Airbnb com o Uber. O Uber vai ser, o Airbnb vai ser regulado como o Uber foi regulado no Brasil. Eu falo que não é verdade, por alguns motivos. Né? E o principal existia uma lei que não era permitido transportar pessoas num carro particular cobrando dinheiro. Existia uma lei para isso. Tá? E locação de temporada ela existe dentro da lei do inclinado desde 91. Então,
Então, basicamente, e aí quando fala, não, isso está em Nova York, lá, se não existe uma lei que a gente tem essa lei que permite locação de temporária, está dentro da lei de inquilinato, é uma lei, é um produto residencial. E obviamente por isso que é permitido. Então a locação de temporada é legal, está dentro da lei de inquilinato 8.245 de 91, e tem o artigo lá 48 que ele fala, né, que a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, enfim, tem alguns exemplos de finalidades para uso por até 90 dias. Né? Então, de 1 a 90 dias, a gente está falando que é o locação de temporada. Tá? Porém, né, obviamente, é um tema que gera discussão, principalmente em condomínios. Né? Então, aí é um tema, eu falo que assim, é um tema delicado dentro dos condomínios, porque obviamente tem condomínio que vai gostar, tem condomínio que não vai gostar, enfim. Até a gente estava discutindo com um de advogados ali, né, eu falo assim, primeiro, do ponto de vista legal, a instrução que eu falo para os clientes, assim, ó, se tem 2/3 tem que ter a convenção para proibir locação de temporada, e com 2/3 proibindo locação de temporada, eu sugiro que você nem recorra, porque efetivamente você está num prédio que a maioria, digamos, mais do que a maioria, né, mais de 2/3, não quer esse tipo de locação. Então, faz sentido você vender esse imóvel ou dar outra destinação. Né? Mas ele é um tema, obviamente, que ainda vai seguir, e um dos pontos que até a gente estava falando desse advogado, que falou, a melhor forma é basicamente você criar um processo para que a locação de temporada ocorra, mas ocorra com uma certa organização. Então, como é que vai ser enviadas as autorizações, vão ser colocadas no aplicativo, vão ser enviadas por e-mail, vão ser... qual é o processo, vai ter que ter as informações, não pode deixar a chave na portaria, enfim, tem que ter um telefone do responsável se acontecer alguma coisa, para que tenha, né, em nossa empresa, a gente tem vários protocolos que fazem com que, se acontecer alguma coisa, tem o telefone 24/7 para ligar e falar com alguém, para a gente inclusive, a gente fala, por favor, ligue para a gente caso tenha um problema, porque a gente, como empresa, a gente quer ser parceiro dos condomínios. Tem prédios que o síndico indica isso para mim, porque ele fala que eu prefiro uma empresa que faça o trabalho direito do que uma pessoa física, às vezes, que administra e inclusive, deixar muito trabalho para o próprio prédio. Bom, enfim, mas acho que sobre o tema da legislação um pouco disso. Aqui eu acho que é um ponto, vou até tomar água, porque a jornada de locação ela é bem longa, apesar que todo mundo acha que é facinho. Então vamos lá. Primeiro, né, todo mundo precisa captar imóvel, né? O principal ativo. A gente precisa ter o imóvel para fazer essa captação. Só que para uma captação de locação de temporada, o desafio é bem maior, né? Porque eu preciso buscar o imóvel certo para a gestão, eu preciso ver se a localidade e o perfil do imóvel atende à necessidade daquela região. Se, obviamente, para o cliente ficar um tempo razoável na minha base, eu preciso ter um potencial de ganho maior do que a locação tradicional. Porque se eu, exemplo, ele entrou, depois daqui a 2 meses ele recebe uma proposta de locação tradicional, eu tive trabalho e não consegui ter a receita desse cliente. E, né, então a gente faz esse estudo, a gente tem um questionário para qualificação desse lead,
né? Que a gente pede várias informações, faz esse estudo de potencial, em que a gente compara a locação tradicional versus short stay, para ver o que é melhor naquele cenário, e tem a apresentação comercial. Caso o cliente fale, pô, vamos seguir, aí a gente tem um segundo passo, né? Nesse caso, a gente precisa fazer o design e implantação desse imóvel. Tem imóveis que podem estar em locação tradicional, estavam vazios, né? Então você precisa, uma locação de temporada, a pessoa só chega com a mala, tem até toalha, tem sol, e tem até o cafezinho, enfim. Então, precisa estar um imóvel totalmente preparado. A gente tem um checklist em que a gente prepara os imóveis. Então, aí se o imóvel precisa de reforma, tem toda a parte de projeto conceitual executivo, né, gerenciamento de execução. A gente faz uma vistoria, todos os imóveis são vistoriados para identificar melhorias. Tem muitas manutenções que podem estar escondidas, né, ou falta de. Então a gente faz esse processo de preparação do imóvel, né, deixar ele prontinho, aí faz limpeza, fotografia profissional, para agora sim a gente vai começar o trabalho de divulgação. Essa brincadeira de captação de design, a gente está falando aí de quase um mês. Tá? Assim, um imóvel para entrar em implantador, entra em implantação, tá? O anúncio pronto, a gente está falando de 15 dias, de 12 a 15 dias, porque tem um trabalho que várias áreas participam para que o imóvel esteja em uma ótima qualidade para iniciar a operação. Aí tem a distribuição, né? A gente falou que tem os canais de distribuição aí principais, então maximizar a performance nas plataformas de distribuição, então, criação de anúncios nas diversas plataformas, especificação dinâmica, então olhar, né, obviamente, usar um pouco a inteligência do estudo que foi feito para o cliente, né, as informações que foram passadas ao cliente, mas com toda a inteligência, obviamente, da área de privacy nossa, e fazer toda a parte por exemplo, aqui tem o Rock in Rio, vai ter no evento, vai ter o show no Grão Mar, então você tem toda a parte de precificação para essas datas-chave, e você tem que ter uma equipe de reservas para atendimento das demandas dos hóspedes, né? Entender qual é a necessidade, quando o Orlando falou, né, quem atender ele normalmente ele vai fazer pesquisa, mandar mensagem para os 3, 4, quem responder mais rápido, quem atender bem, vai fechar muitas vezes uma reserva. E aí, vamos lá, a etapa de operação, que ali é porradaria, aí é só tem uma operação basicamente de hotelaria, mas de forma, você não tem equipe locada lá, então você tem uma logística muito grande, né? Então a gente opera, obviamente, uma operação end-to-end, buscando melhor experiência para os hóspedes e uma maior rentabilidade para os proprietários. Então a gente está falando para os hóspedes, né? Atendimento, coordenação, check-in, check-out, limpeza, lavanderia, né? E para os proprietários, né, manutenções preventivas e corretivas, tem a parte de prestação de contas, né? Você dá visibilidade de quando está alugado, por quanto está alugado, e em alguns casos, inclusive, caso ele queira que a gente faça a paralelo das contas dele, ele receber só o valor líquido no banco. Então, se você olhar, né, a nossa jornada, é uma jornada muito longa, né, com vários aspectos desafiantes aí nesse negócio, tá? Então, apesar de ser um negócio relativamente fácil de entrar, né, muita gente fala, eu vou começar a administrar, tá, não sei o que, então, a hora que você efetivamente começa a trabalhar, e se o negócio dá certo, o cara vai ver que dá muito trabalho. Eu sempre tenho, às vezes, uma pessoa que chega para mim e fala, não, eu vou administrar sozinho. Aí depois de 1, 2 meses, o cara já fala, você consegue administrar? Amanhã já vai ter um check-in que ele seja administrado, porque o cara já não aguenta mais, porque está trabalhando, nem todo hóspede é legal, né? Você não escolhe se o cara é legal ou não, o cara fez reserva, você vai ver ao longo da jornada aí, entendeu? Então, acho que eu brinco que muitos proprietários valorizam o nosso serviço
quando eles às vezes passaram pelo processo de gerir, né, por um tempo, eles falam, meu, o trabalho que é isso. Inclusive, aí uma das ideias de por que eu montei esse negócio, eu via, né, na época, antes a gente tinha um imóvel de locação de temporada e eu vi o trabalho que dava. Bom, o crescimento do mercado ele vem impulsionando muito a profissionalização da locação de temporada no Brasil. Né? Eu acho que né, tem gente que chama short stay, locação flexível, né? O Deira falou até efetivamente, curto prazo, locação flexível. Então, e tem alguns vetores que ajudam e ajudam em toda a cadeia. Né? Então, a gente está falando aqui, né, de gestão da unidades, então operadoras surgindo, né, então a laranjinha minha, o Biome, mas tem outras operadoras e eu digo que todo dia surgem 5 e quebram 3, né, porque como eu falei, é fácil entrar, mas é difícil escalar esse negócio, tá? É muito complexo. Então isso obviamente ajuda na dinamização desse mercado. Tem a parte de terceirização, então começou a ter, quando eu montei esse negócio, eu tinha que explicar o que era Airbnb antes do que eu falava. Não tinha terceirização de serviço. Né? Hoje já tem empresas que fazem vistoria para locação de temporada, não na vistoria por check-out, mas vistoria nas entradas dos imóveis, para a gente só tem um detalhamento muito maior. A gente tem que desenvolver junto com a empresa de vistoria, exemplo, a rede de vistorias, um checklist nosso, muito maior, é um relatório de 70 páginas que a gente recebe para a gente ver se o está precisa ou não. Né? Porque é uma vistoria muito mais complexa. Né? Tem a parte de limpeza, então, as empresas de limpeza já oferecem já serviço de limpeza de check-out, lavanderias também. Eu, quando montei esse negócio, a minha equipe de limpeza própria, eu tinha uma lavanderia própria, né? Assim, hoje eu já terceirizo a parte de limpeza de lavanderia, mas a gente acabou tendo que desenvolver isso. Hoje, cada vez mais, tem mais fornecedores disso. Tem a parte de fundos imobiliários, então a gente estava falando, né, o King até o Grace está, né, falando um pouco sobre, né, fundos, a parte de multifamily, parte dos multifamilies também pensam em colocar parte do volume em short stay, então, para ter o melhor yield ali no portfólio, e alguns fundos aí como Rio Bravo, Vex, Quiné, em teses de locação de temporada. Então, por quê? Porque eles geram, obviamente, rentabilidades melhores, em ativos específicos, né, bem geridos. Então, você vê a profissionalização desse mercado por também entrada de dinheiros institucionais. E tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia é fundamental para esse negócio, para ajudar na eficiência e na gestão desse negócio. Então, aí a gente está falando aí de portais, de sistemas de PMS como Guest Stays, como a parte de automatização de check-in, né, de acesso com Magic Key, enfim, Loop Key. Tem a parte de Price Labs, que é uma parte de precificação dinâmica, enfim. Aqui se eu só abrir essa parte de tecnologia, são um emaranhado de possibilidades, noise control, tem muita coisa. Né? E obviamente o Brasil está bem atrás dos mercados mais desenvolvidos, então isso gera uma super oportunidade. Né? Então, só que uma coisa que é muito engraçado, né, que o mercado ele é grande, ele vem crescendo muito, só que ele ainda é muito pulverizado. A gente está falando de predominância de pequenos operadores. Então, a maioria dos anfitriões, né, que são as pessoas que administram esses imóveis, administram de 1 a 2 imóveis, tá? E mais de 70% dos anfitriões administram menos de 5 imóveis. Então, esse é um ponto super relevante, mostrando a capilaridade e a pulverização desse mercado, tá? E é um negócio internacional, tá? Aqui no Brasil ela segue o que é lá fora, tá? Lá fora existem grandes players de grande volume,
né? Mas é que é um mercado já desenvolvido já há muito tempo. Né? O Airbnb, essas empresas, inclusive, veio antes do próprio Airbnb, em locais onde já era comum locação de temporada, e acabou o Airbnb sendo mais um canal de distribuição. Então, então acho que esse é um ponto super relevante para mostrar, né, como é essa dinâmica de mercado. Né? Não são empresas, exemplo, se a gente juntar as 10 maiores empresas do Brasil de gestão, não vão dar nem 5% do Airbnb do Brasil. Então, assim, é algo super pulverizado. E a evolução de mercado, ela não vai parar por aqui. Tá? Então, é um mercado que, sim, foi impulsionado pela mudança de hábito das pessoas, pelas plataformas digitais, mas é algo que veio para ficar. Né? Então, a gente está vendo que o mercado deve continuar robusto. Inclusive, uma coisa, cada vez as pessoas estão tendo mais flexibilidade, mais existe uma expressão em inglês, hassle-free, que é sem nenhum tipo de atrito. E, na prática, o que pode acontecer, e acho que é importante vocês que trabalham com locação tradicional, as pessoas vão começar a demandar mais itens ou mais coisas, mesmo por uma locação tradicional. Né? Então, às vezes, imóveis mobiliados, imóveis prontos para alocar, porque eu sempre falo o seguinte: se alguém fizer a conta, vão ver que locar um imóvel, melhor você locar um imóvel totalmente mobiliado do que mesmo se pagando mais caro, do que que você precisa fazer toda uma preparação. Né? Você tem o tempo que você demorou para preparar, as coisas que você comprou, depois você vai ter que revender a hora que sai, a hora que mudar, ou aquele sofá que você comprou para esse apartamento, o outro não vai caber. Então, assim, é uma dinâmica. E o apartamento, quando ele está mobiliado para aquele imóvel, você já pensou exatamente no design que ele iria, então ele é muito mais atrativo de locação. Tá? Então, acho que o ponto importante o crescimento ele vai ser tanto pela parte de turismo, né, pela parte enfim, locação para algum evento, alguma parte de locação de temporada mesmo, como pode ser que ele pegue uma parte da locação tradicional de pessoas que querem ter melhores experiências, o imóvel totalmente pronto, tem a parte de nômades digitais, a parte de, agora eu posso ter home office, eu vou trabalhar de quarta a domingo de Teresópolis, e vai para lá, só preciso ter uma conexão pela internet, enfim, então acho que esse é um ponto relevante. Aumento da profissionalização do setor, né? Esse é um setor ainda muito pouco profissionalizado. Né? Então, assim, exemplo, eu falei, né, um pouco da fundação da associação, a Associação Brasileira de Locadores de Temporada. Essa discussão começou em 2017, 2018. Só que naquela época existiam pouquíssimas empresas que faziam esse tipo de gestão, né? A maioria eram pessoas físicas que administravam, enfim. E aí, naquela época, a gente até falou, não deu tração para fazer essa associação. Aí, esse ano, a gente decidiu, não, vamos agora, esse ano tem muito mais robustez, tem muito mais empresas aí representando em vários estados do Brasil, né? Então, isso tende a continuar, né? Então, tende a aumentar a parte de profissionalização do setor. Desenvolvimento de novas tecnologias, né, para facilitar a gestão da jornada da locação de temporada. Como eu mostrei para vocês, a jornada de locação de temporada é muito longa, né? É um trabalho insano. Então, você ter tecnologias que vão facilitar esse processo, novas tecnologias, né, vão ser importantes nessa evolução. E, obviamente, criação e desenvolvimento de players nacionais de gestão. O mercado brasileiro ainda é muito pulverizado, como falei, 10% não dá nem 5% do Airbnb no Brasil. É algo que vai acontecer, inclusive porque eles estão ter ganhos de escala, vão ter a parte de garantia de qualidade na ponta, tem várias características que vão fazer
a criação de, provavelmente alguns, não vão ser só um, enfim, esse não é um mercado de winner take all, mas é algo que é super relevante para a indústria. Bom, aqui acabei, dúvidas, perguntas, aqui está o meu contato, também quem quiser me adicionar aí nas redes, fiquem à vontade, agradeço aí mais uma vez o Secov e muito obrigado.